Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Ei, eu tinha um aqui. Eu estava desenvolvendo um tema. Eu não tinha vindo aqui antes porque estava desenvolvendo no escritório. E eu estava com pressa lá. Não trouxe meu caderno de cálculo, então fiz um rascunhozinho aqui para compartilhar com vocês alguns pensamentos. Vocês sabem que antes, eu me lembro, quando as testemunhas de Jeová vinham e batiam na porta, e eles usavam um versículo. Por muitos anos eles o usaram. Quase não os ouço mais falar sobre isso. Porque eles dizem muitas coisas que o almanaque os trai, e então eles têm que... O sistema evangélico é assim, eles colocam uma data, em 2000 tal e tal aconteceu isso, mas aí veio o ano 2000 e tal, e não foi assim. Então eles abandonam o assunto para que ninguém perceba que eles erraram os números. E sempre diziam, os mansos herdarão o quê? Qual foi a promessa? Os mansos herdarão a terra. Observe que não diz céu. Não diz céu. Diz que os mansos herdarão a terra. Diz, e trarei justiça às nações. E verão o meu governo dominando sobre todas as nações. Há um salmo que diz que este mundo permanece firme, pois o Senhor o mantém firme esta terra. Nesta terra, Deus fez um plano para esta terra e Ele vai terminar. A religião nos fez olhar para o céu, para lá. Aqui, lá estão as coisas ruins, mas lá havia um hino que dizia, mesmo que nesta vida não tenho riqueza, eu sei que lá na glória. Você se lembra disso? Então sempre fomos ensinados a olhar para lá. E então quando morre um indivíduo, os católicos dizem, vamos lhe dar missas para o purgatório. Porque como ele está indo para lá, pode haver alguma mancha. A missa está limpando suas manchas antes que ele apareça diante de Deus. Então tudo é para lá acima. Então, o pensamento. Vamos ler Isaías 60, 21. Para ver Bem, imagine que esse profeta Isaías foi o que melhor embelezou a doutrina. Quero dizer, Paulo sempre o mencionava, não é mesmo? Mas Isaías 60, versículo 21. Veja como ele diz, e seu povo, todos eles serão justos. Naturalmente, porque os injustos não estão mais lá. Para sempre, o quê? Por quanto tempo? Os brotos da minha plantação. Obra das minhas mãos para me glorificar. O pequeno se tornará 1000. Os menores, um povo forte. Eu, o Senhor, no devido tempo, no devido tempo, farei com que isso aconteça rapidamente. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque, veja, Ele está chegando. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está chegando para ungir vocês para o ministério. Porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a pregar boas novas aos quebrantados de coração, a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a abertura de prisão aos encarcerados, para proclamarem o ano da boa vontade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus.
para consolar todos os que choram, para ordenar que aos aflitos de Sião seja dada glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, vestes de alegria em vez de espírito de angústia. E serão chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor para a sua glória. Eles redimirão as antigas ruínas, levantarão as antigas desolações e restaurarão as cidades arruinadas, as ruínas de muitas gerações. Deixemos isso para lá, pois é um capítulo longo. O pensamento que invade meu espírito neste momento é focar corretamente no que estamos esperando. Que Deus reconciliou os céus e a terra. Mas não diz isso. Vamos dar uma olhada biblicamente. Versículo 20 de Colossenses 1, versículo 20. Colossenses 1, 20. Para que possamos nos concentrar. Porque acho que o Senhor está nos dando muitas revelações, mas ao mesmo tempo Ele quer que nos concentremos para onde estamos indo. E é aqui na terra que está o problema. Portanto, temos que nos concentrar nisso corretamente. Ele diz, e por meio dele, reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Quantas coisas? Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, fazendo a paz por meio do sangue de sua cruz. Então, diz que ele reconciliou todas as coisas. Todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Em outras palavras, ele as uniu, não foi? Aquele que reconcilia está unido e não se despega mais. Sim, porque essa questão foi reconciliada. Então, ao reconciliar isso, temos que parar de olhar para os céus em vez de olhar para os céus. Temos que nos concentrar bem, porque foi Ele que tirou tudo dos céus e o trouxe para cá, onde está a sua igreja, sua amada. Observe quando ele diz, porque não obedecemos ao Pai dos Espíritos e vivemos. A palavra viver significa viver humanamente. Portanto, essa disciplina é viver humanamente aqui na terra. Quer sejamos transformados ou não, vamos viver. Porque veja a educação da disciplina de um pai, espiritualmente falando, é para que quando chegar a transição da transformação, você não precise mais ser ensinado, você sabe disso. O que muda é o corpo, mas a mente permanece a mesma, porque a educação não pode variar. Ou seja, quando a transformação chegar, você será um fenômeno com esse corpo, imagine isso. Onde não haverá mais morte. Esse é um corpo glorificado, ele permanecerá assim eternamente, porque a morte não tem lugar. Então, mas as pessoas que terão isso acontecendo com elas têm que se transformar aqui, porque com um poder como esse, você é capaz de causar danos. É um corpo muito poderoso. Isso significa que aqueles que passarão por essa transição, o que farão é o bem. E eles têm que andar em um domínio de um governo. Será uma unidade espiritual tremenda. Algo agradável, algo maravilhoso, que talvez não tenhamos todas as palavras certas para explicar. Mas você não está perdendo seu tempo nesse processo de educação. Você está sendo educado. Quer você morra ou não morra, essa educação é o melhor investimento que você pode fazer em sua vida. E isso sempre foi necessário, por isso o apóstolo. Vamos dar uma olhada em Efésios 1:18, o processo apostólico, para levar a mente a entender a revelação. Não, me perdoe. Acho que o versículo é onde diz, tendo ouvido antes de iluminar. 16, veja por favor, 16. Antes disso, o 15º diz, por essa razão eu também, tendo ouvido falar de sua fé no Senhor Jesus. Em outras palavras,
Paulo ouviu que essa igreja de Éfeso, ele ouviu e disse: essas pessoas acreditam em Jesus. Elas estão certas, elas acreditam certo. E então ele diz: e de seu amor por todos os santos. Então eles estavam mostrando o fruto de amor. Eles diziam: você já viu esses evangélicos, você os vê tão bonitos, certo? Às vezes você encontra pessoas que são bonitas e elas amam o Senhor. Naturalmente, quando você expõe sua palavra, isso faz diferença, porque eles não foram iluminados. É por isso que diz: não cesso de dar graças por ti, lembrando-me de ti em minhas confissões, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhes dê o espírito de quê? Veja essas duas palavras: sabedoria e revelação no conhecimento dele. Conhecimento de quem? Mas eles já o conhecem. Paulo já tinha ouvido e dito: sim, eles têm amor pela igreja, eles são convertidos. E eu imaginaria que se você fosse até Paulo, Paulo diria: qual é o problema? Eles são convertidos, mas eu não os vi. E o que você tem que ver você? Se eles não me ouvirem, eles permanecem no estado de crianças em Cristo. Então, imagino que os apóstolos lhe disseram: por que eles têm de ouvi-lo? Pedro, por favor, você não. Você não sabe do que estou falando. Tiago, menos ainda. João também não. É a mim que eles têm de ouvir. Foi isso que incomodou os apóstolos. Esse é o problema dos pastores comigo aqui em Miami. Eles dizem: o que você quer dizer com ele e quem é ele? Eu não sou pastor ou não tenho a mesma Bíblia que ele tem. O que há de errado com o porto-riquenho? Quero dizer, isso é irritante. Isso é irritante. Mas então, o apóstolo está tendo problemas com os convertidos dos apóstolos. Porque essa conversão vem com uma falha muito grande. Todos aqueles que se converteram antes de Paulo, eles estavam se convertendo sob esse conceito: arrependam-se e seus pecados serão removidos da presença dele. Mas isso já havia acontecido quando Cristo morreu. Ele levou todos os pecados. Portanto, é uma conversão em que eles dizem: eu sou um pecador. E então o anjo diz: você não é mais. Eles foram tirados de você. E porque você confessa, isso não vai tirá-los. Eles só os tiraram porque tiveram que tirá-los, porque afinal de contas, não foi culpa sua, foi culpa do primeiro Adão que imputou esses pecados a você. E eu, o último Adão, vim e os tirei de você. Portanto, agora você está sendo convertido sob alguns conceitos que tem, nos quais você é um pecador, quando não é. O fato de você ter se comportado mal é um problema. Que você se comportou mal é outra questão, porque a carne em seu estado se comporta mal. Mas isso não faz de você um pecador. Esse é um conceito que deixa o mundo inteiro confuso. Então o que acontece? Quando você se converte, você está em um estado de arrependimento. Venha para frente, venha para frente. Veja, eu vejo escuridão, eu vejo em você, eu vejo em você. Sabe, há demônios oprimindo você, meu amor. Depois, a carne que se presta a qualquer coisa. Então você sente a carga disso, entende? E então é uma falsa conversão. É por isso que Paulo chamou, e isso apesar de os falsos irmãos virem de onde? De Jerusalém. Então, quando ele menciona esses falsos irmãos, dentro desses falsos irmãos, há verdadeiros irmãos que amam os santos, onde Paulo ouve como eles amam Jesus, que dão suas vidas por Jesus. Mas agora vem a segunda graça. Paulo diz: eu oro para que vocês saibam o que aconteceu com vocês. Porque se não souberem, continuarão dizendo: talvez eu esteja perdido. Com Deus o abençoe. Satanás está cuidando de mim. Eles me amaldiçoaram. Me fizeram um trabalho. Acho que tenho má sorte. Você sabe todas essas bobagens que lhe ensinaram. Eu tenho um desses amuletos em casa para o caso de uma visita chegar. Não olhe para o bebê porque ele pode estar com mal olhado. Isso, sim, as pessoas fazem isso. As pessoas pensam assim, são muito ignorantes. Então, o que acontece? Se eles iluminarem seus olhos, o que acontece?
Se eles o iluminarem, você dirá: sou abençoado com todas as bênçãos. Sou intocável, muchacho, cálice. Como a experiência que tive. Sempre falo sobre essa experiência porque ela causou um impacto muito grande. Mas como eu nem sabia quem eu era, não sabia por que ela causou tanto impacto. Foi então que me mudei para abrir a primeira igreja em Ponce. Em 71, por aí, há muito tempo atrás. E então eu me mudei para aquele lugar. E depois de cerca de 2 semanas, uma família se mudou. E então eu vi que eles começaram... Havia um grande terreno ao lado da casa que aluguei e eles começaram a construir um tipo de edifício como o que conhecemos como templo, como uma igreja. E eu disse: ei, parece-me que ali, bem, deixe-me ver o que acontece. E então, no momento, ele procurou uma cabeça reduzida, daquelas de plástico, e a colocou. Em vez de uma cruz, ele colocou uma cabeça reduzida. Eu disse: ei, isso é algo... Essa é uma igreja muito especial. E os cultos eram aos sábados. Então eu vi artistas da cidade de Porto Rico indo para lá. Todos os tipos de pessoas iam até lá. Eu via personalidades que eu costumava ver na televisão. E eu dizia: ei, o que esse cara está fazendo lá? Eles chegavam e depois que as reuniões terminavam, que duravam 2 horas, ele vinha com uma mangueira e tinha de lavar tudo. Porque eles enchiam o chão de vômito com os óleos que usavam e as galinhas. Sangue disso e sangue daquilo. Ei, e eu podia ver isso pela janela, certo? Porque eles estavam na minha frente. E eu disse: uau! Tremendo desafio. Mas eu estava interessado nisso, porque desde que me trouxeram até aqui, eu gosto de investigar, de ver o que está acontecendo. E assim... E eu sempre tive um espírito pacífico, não é? Então, ele era meu vizinho. Às vezes, eu tinha que fazer coisas no pátio e ele se sentava em uma pequena poltrona que tinha lá, vestido de branco naturalmente. Lá, a garotinha estava vestida de branco. A esposa usava a mesma cor. Eles estavam sempre de uniforme. Com suas coisas vestidas porque eles estavam. Então ele me disse quem era. E então, um dia... Bem, eu disse a ele, boa tarde, e ele disse boa tarde. E então foi como se um impulso e eu tive que atravessar para cumprimentá-lo. E eu disse: vejo que ambos nos mudamos para cá recentemente. Eu também sou novo aqui. Ele disse: ah, sim? E eu disse sim. E vi que você tem um templo. Do que se trata? E ele disse: não confunda isso com o espiritismo. E eu disse: e o que é isso? Eu sou um sumo sacerdote de Deus aqui na terra. E esse foi o início de um diálogo, não foi? Nós já nos conhecíamos e então, logo em outra ocasião, ele me disse: ei, você é diferente. Você é diferente por quê? Olhe, ali, logo abaixo, ao lado da barbearia, há um pastor ali. Aquele homem, nos outros dias eu o encontrei na barbearia e parecia que ele tinha visto o demônio. Ele não ousou me cumprimentar. Ele não teve a delicadeza que você teve para me cumprimentar. E ele mora aqui atrás. E eu disse: bem, o que acontece é que ele é um pastor pentecostal e acha que você tem demônios. E então eu disse a ele: ele não vai cumprimentá-lo, mas eu vou, porque eu vejo você como meu vizinho. E não tenho um espírito de temor. O espírito que está em mim é um espírito de poder, de domínio próprio. E ele me disse: então você não tem medo de mim? E eu respondi: de jeito nenhum. Então um dia, ele me convidou. Começamos a conversar e ele começou a fazer os exercícios que fazia para me dominar. E então eu lhe disse: o que há de errado com você, Hector? Ele me disse: mas você não está sentindo nada? Não. Isso é porque quando você tem um certo grau de iluminação, nada o assusta. E naquela época eu ainda estava na escuridão.
eles acendiam e apagavam minha luz. Eu não estava totalmente iluminado. E finalmente, um dia, ele me disse para ir ao templo e fazer uma oração. Então comecei a orar, e não sei o que aconteceu com ele, que tudo desmoronou e ele ficou tão confuso que pegou suas coisas, arrumou-as, foi embora e desapareceu. Portanto, a diferença, a luta de Paulo é que se ele não o iluminar com o conhecimento da graça, mesmo que você pertença a Jesus, mesmo que você ame Jesus, se você não for iluminado, estará em perigo. Número 1, você anda com o pior inimigo que pode ter, que é o seu corpo. Portanto, a iluminação não é apenas para que você tenha revelação sobre ele, é para que você tenha revelação a seu respeito, porque esse corpo está programado para destruí-lo. Essas pessoas, esse corpo de carne, pode lhe causar muitos danos. Ele pode tirá-lo do corpo antes do tempo. Pode deixá-lo doente com seus pensamentos. Se você permitir que os dardos enviados pelo raciocínio humano façam ninho, se permitir que eles se instalem em sua cabeça, eles lhe farão muito mal. Eles tentam fazer isso comigo. Não pense que somente coisas boas vêm à minha mente. Eu tenho que levar cativo todo o pensamento. Às vezes tenho de colocar um DVD para me conhecer. Eu mesmo começo a dizer, eu digo, ó Pai, porque a carne obscurece tudo o que sou em espírito. Às vezes eu nem sei quem eu sou, veja assim. Às vezes, se me dizem para confessar José Luiz, eu não confesso nada. Mas você faz isso? Você me ensina a confessar. Bem, não, eu não quero me confessar. Estou com problemas e é isso. Mas você não vai colocar em prática o que ensina? Bem, eu não quero. Faça-o para seu próprio benefício. Porque estou irritado com esse corpo que me deram. Não gosto dele. Ei, às vezes essa carne, quando, olhe lá, ela lhe dá a morte. Ela lhe dá a morte e, se possível, até lhe rouba a confissão. Porque se você não confessar o positivo, pode parecer que pode confessar o negativo, mas não pode. Também não. Não quero confessar nem positivo nem negativo. Sou neutro. Quero dizer, não recomendo muito isso, mas às vezes você passa por situações na carne que o incomodam. Às vezes cometemos erros e nos perguntamos por que estamos passando por isso. Às vezes você faz coisas que não são certas. E o que você vai fazer? Se matar? Não. Você tem que lidar com isso. Não pode se orgulhar disso, tem de ser humilde. Diga bem, tenho que aceitar que estou em um vaso de barro. Que essa não é a coisa mais excelente. A coisa excelente é morrer o terrenal, dar bom testemunho. Nós somos luz na escuridão. Somos o sal da terra. Somos uma nova criação em Cristo. Somos, como foi que Paulo disse, somos um espetáculo para o mundo. Eles estão nos observando. Eles têm seus olhos em nós e dizem, aquele está na graça, olhe para ele. Então você tem um corpinho em posição que o conhecimento e a revelação o ajudarão a lidar com isso. Bem, observe que ele está falando com esse povo de Efésios, a quem ele diz que os ilumine. E então ele lhes dá a informação em Efésios 2, 6. Veja Efésios 2, 6. No primeiro capítulo está escrito que os ilumine. E então, ele começa a falar com eles porque eles são uma igreja. E ele diz a eles, vejam, ele, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam, juntamente ele nos ressuscitou e nos fez sentar, mas parece que os efésios disseram, do que esse cara está falando? Eu, nos lugares celestiais? Se minha mansão está no céu? Nos céus? Bem, você já está sentado com ele nos lugares celestiais. Essa é a posição do pacto. Veja, ali estava o seio de Abraão. Havia o lugar dos justos. Havia o paraíso.
a nuvem de testemunhas. Todos esses são termos de espíritos que saíram do corpo e estão esperando. E o objetivo maior é que tudo isso será aqui na terra. Os mansos herdarão a terra, os justos herdarão a terra para sempre. Mas enquanto isso, estamos nessa batalha porque vivemos em um vaso de barro. E finalmente em Efésios 3:10, veja o que ele diz a eles em Efésios 3:10. Para que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida por meio de... Por meio de quem? Por meio dos anjos. Pela igreja, pessoas com um corpo, a quem? Aos principados e potestades. Onde? Aqui embaixo. É aqui que estão as potestades. Pessoas com autoridade, sejam elas boas ou ruins, são potestades. E então, finalmente, embora ele tenha lhes dito tudo isso, eles não entenderam nada. Veja o que ele diz a eles no capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens que com astúcia enganam. As artimanhas do erro. Essas pessoas, olhem, ele disse, é que vocês estão se deixando dominar pelos estratagemas da lei, do judaísmo, de todas aquelas coisas que Moisés disse. Vocês já são uma nova criação, estamos em outro plano. Estamos assentados nos lugares celestiais. Mas mesmo naquela época, os homens estavam brincando com suas mentes. Imagine hoje já. Hoje, elas são até chamadas de igrejas. Igreja de reavivamento dos últimos dias. Mas, na verdade, é um covil do diabo. A Santa Madre Igreja Católica, a única igreja tremendo covil de ladrões e demônios. Todas essas são religiões que hipnotizaram o mundo durante anos. Que são, como diz Efésios 5:14. Veja como diz Efésios 5:14. É por isso que ele diz, acordem. Você que ronca, você que está dormindo, e levantai-vos dentre os mortos, mas se já ressuscitastes com ele, sejam iluminados e Cristo os iluminará. Observe tudo o que ele diz a eles. É o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Finalmente ele lhes diz, vocês estão mortos, a lei os matou. Você sabe como foi difícil tirá-lo de onde estava? Não foi fácil? Porque não percebem que isso não parece ser a verdade? É como o dinheiro. Você vai usar uma nota e eles a marcam. Às vezes é uma nota de $100 e você vê que eles a marcam. Para ver o que aquela pequena mancha produz. Porque elas são parecidas. Hoje em dia tudo é parecido. A nota falsa e a nota verdadeira. Elas são parecidas. Antes eu costumava fazer depósitos do ministério. E então, de toda a conta, às vezes o caixa me dizia, olha, essa conta não presta. Não, isso aconteceu na igreja? Alguém deu a nota para outra pessoa e a depositou, mas ela é falsa. Essa nota não é boa. Bem, então deduza-a do depósito. E elas eram parecidas. Eu jurava que estava depositando dólares, mas eram falsas. E então as pessoas juram que isso é a verdade. Elas já sofreram uma lavagem cerebral tão grande que acham que a igreja cristã dos últimos dias, os santos dos últimos dias, os adventistas do outro lado e as testemunhas de Jeová do outro lado, e isso está cheio de religiões. Esta é a única coisa que não é religião. Não há religião aqui. Aqui é puro pacto conforme ao evangelho dado àquele que tem olhos para dizer. Você precisa ser iluminado. Paulo era o sofredor de tudo isso, ele estava sempre lá. Ele disse aos coríntios, vejam, com essa confiança eu quis vir para lhes comunicar uma segunda graça. E eles lhe perguntaram, o que é isso, Paulo? Ele lhes disse, bem, eu quero lhes comunicar uma segunda graça porque vocês são meninos em Cristo, mas andam como homens. Certo? Coloque esse versículo na tela por precaução, porque pode haver um visitante ou alguém na internet que precise vê-lo escrito. Ele diz que com essa confiança quis vir primeiro a vocês para que tivessem uma segunda graça.
Você sabe o que os nazarenos pensam? Que essa segunda graça é um estado de santificação mais elevado do que aquele que Cristo alcançou por meio de uma única oferta. É uma segunda graça que é para pessoas escolhidas em todo o mundo, que Deus lhes dá uma santificação maior do que a dos outros. Veja esse absurdo em grandes proporções. Quando com uma única oferta Ele nos aperfeiçoou para sempre toda a amada, pois essa segunda graça nada mais é do que Ele querer que Cristo os iluminasse, para que não andassem como homens, para que entendessem a posição que Ele lhes havia dado. Então, a conclusão desse assunto neste dia é que Ele reconciliou tudo o que estava no céu e o uniu a tudo o que está na terra. E a partir daí, um governo será formado. O que eu vejo como difícil em carne com os corpos que temos, mas com uma transformação de corpos glorificados. Então Ele formará um reino neste mundo de corpos glorificados, os primogênitos que estão inscritos, e com isso se governará a terra. Imagino e penso, com base nas evidências que vejo na Bíblia, que quando Ele os chama de primogênitos é porque há mais alguns. Em uma família, se apenas um filho nasce, ele é o unigênito, mas se 2 ou 3 nascem, então há o primogênito. Isso significa que há mais 2 ou 3, mas esses 2 ou 3 são aqueles que Paulo disse. Tendo ouvido falar de sua fé no Senhor Jesus, entendemos que há evangélicos, batistas, diferentes denominações, católicos, pessoas que amam o Senhor, pessoas honestas que foram enganadas, mas que amam o Senhor Jesus, que pertencem à família da fé, mas não são iluminados. E se não são iluminados, não podem ser transformados. Isso significa que estão os primogênitos, as primícias, de um reino que se erguerá sobre toda a terra, e haverá pessoas que ficarão esperando para acreditar em nós e que serão transformadas em outro momento. Mas o importante são os inscritos, os primogênitos inscritos no livro da vida. E você deve se considerar privilegiado por ter recebido esse conhecimento. Ei, todos nós desejamos isso. De fato, até mesmo a própria terra onde governaremos diz que ela geme. A própria criação geme por ter sido tão maltratada. Os animais estão sendo extintos, a ecologia, o ar está sendo poluído, a água precisa ser purificada, os alimentos estão sendo danificados, os governos estão sendo prejudicados, a corrupção, as notícias. Você vê todas essas transmissões de notícias, eles estão clamando, sabe o que dizem? Estamos esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eles estão clamando pelo surgimento de um governo que cure a natureza. Porque com conhecimento e sabedoria, aqueles que serão transformados não vão querer causar danos. Tudo o que eles buscam é o bem, porque ao remover deles a corrupção que está na carne, tudo o que haverá é bondade. Não haverá prisões, não haverá hospitais, porque não haverá doenças. Até mesmo a moeda será mudada. Porque é isso. Como? Como você diz? A variedade, diversidade. Não só teve lugar, um lugar primeiro na igreja, mas como a igreja perdeu seu sabor, então a diversidade também ocorreu nos governos. Aconteceu em todos os lugares, e cada um está procurando o seu. Minha moeda, minha moeda, minha moeda. Imagine se todos concordassem, haveria apenas uma moeda e não precisaríamos gastar tanto dinheiro. Com as despesas que existem ao imprimirem uma única moeda, a pobreza de um povo inteiro seria resolvida. Com as atuais despesas de guerra, ninguém seria pobre nos Estados Unidos. Mas o fato é que a diversidade nos obriga a danificar tudo. Portanto, a conclusão é
que vai haver um governo nesta terra e nada vai explodir, meu amor. Isso não vai explodir. Ah, mas se você ler Apocalipse, tudo explode. Lá tem fogo e enxofre, porque o homem que escreveu esse livro, imagine que ele era da circuncisão. O que você pode esperar de alguém da circuncisão? Paulo disse que eles perturbam casas inteiras. É apenas uma corporação que perturba casas. A circuncisão, especialmente aqueles da circuncisão, que transtornam as casas. Famílias. Ele não está falando de paredes, mas de famílias inteiras. E eles fizeram isso, a apostasia. A apostasia se manifestou. E Jesus de Nazaré disse: Ei, quando o Filho do Homem vier, encontrar fé na terra? Era eu mesmo e eu não tinha. Eu mesmo estava desviado. Até que ela se manifestou em mim. Mas não há fé. Esses ministérios não são ministérios da fé, embora se autodenominem ministérios da fé. Eles não entendem a fé. Martinho Lutero não fez nenhuma reforma. Ele não reformou nada. Então esta é a maior reforma que toda a terra já vivenciou na face da terra. E nós somos parte desse povo e vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Isso leva tempo. Observe que em Isaías diz: farei isso em breve. Em breve, mas em breve, milhares de anos se passaram. Às vezes não é como você pensa, não é? Você tem que esperar pelas coisas. 10 anos atrás. Bem, já se passaram mais de 10 anos. Mas uma vez, quando vim para cá, o Senhor me disse que em 10 anos isso seria pregado em todo o mundo. Eu não entendia como. Porque, bem, em primeiro lugar, eu não tinha entrada em nenhum lugar. Porque quando eu abria minha boca, olhavam para mim de forma estranha. Assim como passou com Paulo. Paulo era visto como estranho. Paulo não conseguia realizar nada. Paulo ficou sem frutos. Ele disse: todos eles me abandonaram. Os da Ásia me abandonaram. Todos. Ele não teve fruto. Ele foi chamado para encarnar o que daria frutos agora. Mas ele entendeu. Ele entendeu. Ele disse: em breve serei sacrificado. Imagine se Timóteo ouvisse isso ao lado dele e dissesse: ó, pai. Estamos perdendo cada vez mais pessoas e agora Paulo vai ser sacrificado. Então, eu vou para aquele lado, vou dar uma olhada ao redor. Vou me acomodando por aqui, porque as coisas estão ruins. Timóteo. Bem, veja se é assim mesmo. Timóteo não podia fazer nada. Aqueles que continuaram acreditando morreram com isso, porque a pressão dos apóstolos, a pressão de Moisés, o véu de Moisés na terra, teve um impacto muito grande. A única coisa é que isso foi programado no filme com antemão. Este é o melhor filme que existe. Que o roteiro já estava escrito. Vou colocar tanta manifestação da lei nesse primeiro véu, para que esse segundo véu remova a maldição e para que o terceiro véu seja o que acenderá a luz. É assim que acontece. Portanto, agora a luz está acesa. Agora foi iluminado para nós o entendimento para ver todo o plano de Deus ser executado. Então, abençoados, vamos cantar. Acho que sabemos que estamos focados aqui na terra. Ah, desculpe-me. E quando você ler, procure as coisas do alto. Não olhe para cima, porque um pássaro pode passar voando e cegá-lo. São as coisas que estão aqui em cima. Procurem na mente, não as coisas de baixo, as coisas daqui. Elas podem cegá-lo. Abençoado, tenha um lindo dia. Como todos os demais, naturalmente.